Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Vamos aguardar um tempo para que as pessoas possam entrar. Bom dia, Carlos. Bom dia, Thay Alcântara. Professor Albérico, já estou te vendo aqui. Certo, já vi também sua solicitação de entrada. Já temos algumas pessoas aqui. Caetânia. Então, bom dia a todas e a todos. A Live Patrimonial é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e trata-se de uma atividade integrante do programa de enfrentamento, do programa de extensão de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes e Humanidades e Letras da UFRB. Então, na live de hoje, nós abordaremos o tema Perspectivas e Possibilidades da Arqueologia Ambiental e, para abordar esse tema, nós teremos a participação do professor Albérico de Queiroz, da UFES. Então, eu vou agora permitir aqui a entrada do professor e vou fazer a apresentação dele para que a gente possa começar. Então, agora eu estou aguardando aqui a confirmação do professor Albérico. Está conectando. Oi. Olá, professor, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, o professor Albérico de Queiroz, ele é o professor associado do Departamento de Arqueologia, do curso de graduação em Arqueologia e do programa de pós-graduação em Arqueologia da UFES e também do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA, da Universidade Federal de Sergipe. Então, professor, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, nós agradecemos a sua participação e por você ter aceitado o convite para participar deste evento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Viviane. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer inicialmente ao meu colega e amigo Carlos Costa pelo convite, e de poder compartilhar com vocês aqui nesse nosso bate-papo um pouquinho sobre uma área que nosso país, uma grande parte das áreas é extremamente rico, mas que ainda não desenvolve como poderia, que é o caso da arqueologia ambiental. Uma vez que ela suscita estudos interdisciplinares e a gente atua em diversas áreas e com diversas áreas, Isso faz com que, às vezes, a gente se perca um pouco dentro desses conteúdos e que, muitas vezes, a gente confunda com outras áreas, que, de toda forma, vão confluir para essa coisa da arqueologia ambiental. Então, é um prazer grande estar aqui com vocês. Que bom, professor. Então, falando sobre arqueologia ambiental, eu acho que seria interessante, levando em consideração o nosso bate-papo, os nossos diálogos antes da live, seria interessante definir, talvez, esses limites do que é essa arqueologia ambiental e quais as perspectivas dessa arqueologia ambiental, já que, pelo nosso diálogo, existe talvez alguns equívocos ou talvez algum tipo de dificuldade na definição, do que é exatamente essa arqueologia ambiental, ou às vezes se faz arqueologia ambiental, mas não se sabe exatamente se está fazendo uma prática de arqueologia ambiental. Então, quais são as perspectivas dessa arqueologia ambiental? O que exatamente é essa arqueologia? Primeiramente, se a gente fosse conceituar, a arqueologia ambiental ela é bastante eclética, porque ela atua
na confluência de diversas áreas. Tá? Seria mais ou menos isso aí. Para entender, né, buscar entender o impacto que os humanos provocaram no ambiente desde o passado e os reflexos que a gente percebe agora no presente, inclusive com possibilidade de da gente não prever, mas de fazer um tipo de estudo que permita a gente entender um pouco como pode ser um futuro, né? O que a gente poderia, de alguma forma, projetar para o futuro a partir disso tudo. Então, a arqueologia ambiental ela não se ocupa meramente em descrever o ambiente do passado, mas sim buscar entender as interações dos humanos com o ambiente e entre os próprios humanos, fazendo uso do ambiente. Então, seria mais ou menos isso. Ela se confunde um pouco com aquela coisa da arqueologia da paisagem, né? Porque, na realidade, elas são primas, elas trabalham de uma forma da qual a arqueologia ambiental ela vai fornecer subsídios para que eu entenda aquela paisagem que está ali, né? Então, a partir do estudo dos elementos que eu vou ter, tanto do ponto de vista do mundo abiótico, né? Você fazer o estudo do solo, fazer o estudo geológico, né? Geomorfológico e tudo mais, até o estudo dos organismos, desde os micro-organismos até os mega, né? Se a gente pegar, por exemplo, um período em que você vai ter ainda a fauna pleistocênica, ou pelo menos registro dessa fauna pleistocênica, você pode fazer esse conjunto de associações. Então, o grande interesse que a gente tem na arqueologia ambiental é justamente isso, né, de buscar essa cooperação de conhecimentos. Então, de certa forma, ela pode em algum momento ser interpretada como uma arqueologia da paisagem, só que ela estuda antes dessa paisagem, na realidade. Ela vai estudar os elementos que compõem essa paisagem, né? E desde os registros que você tenha de tempos idos até o presente, né? Porque existe um reflexo no presente. E isso eu tenho observado diretamente no meu trabalho junto ao programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente, né? Que a gente estuda, sobretudo, a ação dos humanos no presente, e eu consigo trazer, né? Eu estou introduzindo dentro do programa essa arqueologia ambiental e a gente tem tido resultados muito interessantes, porque nesse programa, né, curiosamente, eu tenho estudantes de diversas áreas, de educação física, direito, geografia, biologia, né, arquitetura, engenharia civil, e de repente a gente consegue trazer elementos que propiciam uma reflexão, uma abordagem mais ampla, né? Na realidade, a arqueologia ambiental objetiva também isso, desenvolver percepções e reflexões sobre como aconteceu, o resultado disso hoje e o que a gente pode projetar para o futuro a partir de modelos, né, que a gente pode fazer, que são os modelos preditivos. Então, o interessante da arqueologia ambiental é que ela consegue trabalhar todos esses segmentos de forma integrada. Agora, quando eu falo em que a gente, às vezes, de alguma forma, desenvolve a arqueologia ambiental sem se perceber, na realidade, é pelo fato de que, muitas vezes, a gente trabalha num segmento da arqueologia ambiental, né? A minha especialidade dentro da arqueologia é a zooarqueologia, e dentro da zooarqueologia eu trabalho basicamente a taxonomia, né, que é entender os agentes naturais e antrópicos que propiciam a formação, né, de concentrações faunísticas em sítios arqueológicos. Isso é um segmento dentro da arqueologia ambiental. Se eu for associar com isso o estudo dos humanos, né, dos vestígios humanos, dos vestígios vegetais, né, a arqueobotânica, e for agregar a geomorfologia, aí eu vou estar fazendo arqueologia ambiental, no seu sentido de conceito, né? Integração das áreas. Né? Então, eu posso estar trabalhando isso. Eu posso estar trabalhando um acervo dentro de um museu, e a partir desse acervo eu extrair informações que possam, de alguma forma, ter uma repercussão dentro da arqueologia ambiental. E a partir desse estudo eu posso, inclusive, entender modelos sociais de assentamento, de relações, de doenças, né, modo de vida. Então, vejam como ela tem um leque de conhecimentos enormes. Inclusive, ele pode ser aplicado em outras ciências, na área da farmacologia, por exemplo. Hoje a gente fala muito da questão da pandemia, né? Então, a partir dos elementos que eu posso colher e apreciação dessa arqueologia ambiental, eu posso propor um entendimento de como foi que esse vírus saiu mutando durante um certo decorrer do tempo, e aí entender um pouco como é que a gente pode atacar esse vírus de alguma forma. Porque nada mais é do que uma questão evolutiva, né, desse vírus, em que ele tá se adaptando, ele está mutando,
e infelizmente está provocando, né, uma vez que ele parasita os humanos, ele está provocando todo esse problema da pandemia, né, um problema na área de saúde muito grave. Sim, com certeza, né? É muito interessante essa aplicação, inclusive, né? Essa aplicação social e essa relação da própria arqueologia com o que a gente vive no presente, né? E assim, professor, como vem acontecendo essas práticas da arqueologia? Você poderia fazer mais ou menos um panorama para a gente de como se dá essas práticas, assim, pensando no mundo e no Brasil, o que já vem sendo feito a partir da sua própria experiência, né? Para quem se interessa por esse ramo do estudo. E também falar um pouco sobre essa questão interessante, né, que é esse lado social da arqueologia ambiental e essa integração, né? Mas vamos começar pela primeira parte, de pensar, de refletir, né, sobre essa arqueologia no mundo e no Brasil. Vamos lá, vamos partir do macro, né? Na realidade, os primeiros estudos assim que levaram à reflexão sobre o que vem a ser a arqueologia ambiental partiu de colegas na Inglaterra, né? Na realidade, a gente não tem assim um marco cronológico para dizer começou aqui. Na realidade, isso foi surgindo em diversos locais, sobretudo na Europa no primeiro momento, pelo que a gente tem da literatura, né? Da publicação. Hoje se expande pela Ásia, inclusive, né? Então, Europa, Ásia, sobretudo América do Norte, evidentemente. Mas começa na Europa esse pensamento de tentar entender o ambiente não só apenas por caracterizá-lo, mas além de caracterizá-lo, ver qual o impacto que o mundo provocou no ambiente e como é que se processava essa rede de interações entre os humanos com o ambiente, a fauna, a flora e assim vai, né? Como que se fez o uso da matéria-prima. Então, tudo isso chamou atenção, né, para colegas que começassem a ver a coisa num sentido maior, né? Não ver apenas arqueologia, arqueobotânica, geoarqueologia, a bioarqueologia urbana, a antropologia biológica. Não, eles começaram a pensar nisso tudo em um cesto só, se a gente pode dizer. E a coisa foi tomando rumo, né, e crescendo. Hoje já existem algumas publicações, livros, inclusive, e muitos artigos, evidentemente. Existe uma associação de arqueologia ambiental, né, é uma associação mundial, sediada na Europa, né? E a partir daí, vários países europeus começaram a trabalhar isso. Isso depois seguiu para a América do Norte, onde a gente tem, sobretudo, Estados Unidos e Canadá, né, desenvolvendo bastante essa área. Inclusive, no Canadá existe um grupo que trabalha ecomorfologia, que tem tudo a ver também com essa questão. E depois a coisa, na América Latina, já não pegou tanto quanto na Europa e na América do Norte, mas a gente tem aqui a Argentina como um país que se destaca um pouco nisso. O Brasil ainda está acordando para essa área, né? E o México também, se a gente for falar um pouquinho da América Latina, pegando lá de cima, o México também já começa a despontar nessa área, e Peru também, né? Só que a gente, na América Latina, a gente tem um grave problema. Por ser uma área que demanda integração de laboratórios, de instituições, de pesquisadores, isso demanda também muito recurso, né? E, como a gente sabe muito bem, o Brasil, sobretudo, passa hoje uma crise muito grande. Aliás, eu outro dia estava comentando com um colega, eu não entendo, desde que eu sou criança, que o Brasil está em crise. Já estou com 57 anos e o Brasil continua em crise. Eu não sei quando essa crise vai acabar, acho que eu vou morrer bem antes. A gente sempre está em crise. É uma O que crise acontece é que ela é maior ou menor de acordo com a faixa temporal que você está, né? Eu sempre ouvi falar que o Brasil era o país do futuro e nunca chegou esse futuro. Já estou chegando na terceira idade e esse futuro nunca chegou, pelo menos para mim. Espero que chegue para vocês mais jovens. Então, esse é um problema de ordem que eu vejo que passa por uma política científica, né? Para dar um exemplo de como essa coisa funciona, né? Ainda retomando um pouco do início de tudo na Europa, existe um centro que a Suécia criou. A Suécia é um dos países que mais desenvolve essa área da arqueologia ambiental, que é o SEAD, né? Uma sigla para Banco de Dados Padronizados para Arqueologia Ambiental, no qual existe um pool de laboratórios que trabalham para essa área. Então, você vai ter gente trabalhando desde a área molecular, com química, com a parte de biologia molecular, passando pela entomologia, aí vai com a geologia, pedologia e assim por diante. Inclusive, infelizmente, não tem como apresentar aqui para vocês, mas existe até um esquema, né,
tipo um fluxograma no qual ele mostra os diversos ramos que atuam e todos eles confluindo para essa arqueologia ambiental. É um banco de dados que a Europa está criando, né, de estudos em arqueologia ambiental. Então, veja a aplicabilidade que isso vai ter daqui para frente. E agora, durante esse período Covid. Isso, certamente, Estados Unidos deve estar trabalhando, Canadá está trabalhando, a América Latina, não sei, né, os outros países, eu não pego só a América do Sul, pego a América Latina do México para baixo, mas Brasil está anos-luz disso aí. Então, veja como a gente está muito atrasado. Primeiro, porque a gente não pensa ainda nessa perspectiva, né? Por isso que eu digo possibilidades. O que é que eu falo com possibilidades? É de você fazer essa integração de pesquisadores, laboratórios, né? Não só dentro da sua instituição, mas interinstitucional. Inclusive com convênios, intercâmbios com laboratórios de fora, instituições de fora do Brasil. Sobretudo aquelas que já estão num nível mais elevado de desenvolvimento com relação a essa abordagem, né, esse estudo da arqueologia ambiental. Então, vejam que é um potencial enorme, tanto no sentido da pesquisa básica quanto da pesquisa aplicada. O problema é que nós não temos, infelizmente, ainda essa filosofia de trabalhar dessa forma integrada. Isso a gente vê. A arqueologia, alguns colegas comentando, infelizmente gera mais conflito do que propriamente integração. Muitas vezes você não consegue dialogar dentro de um próprio departamento, você consegue dialogar com gente de fora. Então, isso infelizmente é um entrave, que eu digo, para o desenvolvimento da arqueologia ambiental. Porque já existe um entrave do ponto de vista econômico. Você ter laboratórios equipados, você ter pessoal qualificado, né? Isso já é um grande problema. Além disso, a gente tem essa questão da própria mentalidade de trabalhar em equipe. Não é competitividade. Essa competitividade ela existe naturalmente. É integração. São palavras-chave. Integração, cooperação. Tá? Então, isso faz com que a gente consiga desenvolver essa arqueologia ambiental. Porque eu estou aqui trabalhando a fauna, outro colega está trabalhando a botânica, outro colega está trabalhando no humano, outro colega está trabalhando geologia, outro colega está trabalhando genética. E aí a gente junta tudo isso numa panela só, como eu digo, brincando, né, para produzir um conhecimento a nível maior do ambiente. Né? Afinal, fazemos parte do ambiente. Nós temos o péssimo hábito de achar que nós estudamos o ambiente como se estivéssemos fora dele. Não, a gente faz parte. Está no nosso DNA, inclusive, essa história, né, de relação com o ambiente, né, porque vem desde os nossos antepassados, né, na nossa família e ao nosso redor. Então, a arqueologia ambiental é isso, percepção, reflexão, né? E eu tenho tido, assim como eu falei no início, né, um resultado muito, muito satisfatório dentro do Prodema, particularmente. Não que eu não tivesse na arqueologia, tenho, né? Tenho 2 orientandos, uma formação em arquitetura e um outro, o José Aparecido, que é arqueólogo, né, que desenvolve com a parte dos registros rupestres, como é que isso se envolve na questão social, porque as comunidades acabam se identificando de alguma forma. Tem uma outra estudante que trabalha em um grupo dos Boi-Bororo, no Mato Grosso, onde tem, além das pinturas rupestres, existem também as pinturas corporais, que refletem um pouco dessas pinturas. Ela está fazendo um trabalho com isso. Então, a gente transita dentro da antropologia também, dentro da etnografia, dentro da etnologia, né? Então, você está trabalhando na arqueologia ambiental dentro disso tudo, porque você está integrando os conhecimentos. A partir daí, você tem um banco de dados com informações preciosíssimas de como é que aquela sociedade funcionava, a questão simbólica, que muitas vezes não se reflete no material, mas o material me dá subsídios para que eu consiga pensar nisso. Então, veja como a arqueologia ambiental ela tem um campo, eu diria, quase que infinito de informações, né? Mas, para isso, você tem que ter pessoas interessadas, você tem que ter estrutura, né, de equipamentos, de materiais e, sobretudo, a integração entre os pesquisadores e estudantes, sobretudo. Eles são justamente a continuidade, né? Hoje trabalhamos isso dentro do PROARC, nós temos disciplinas, né, dentro do PROARC e do PRODEMA, nessa área de arqueologia ambiental. A minha intenção é de, na próxima reformulação do projeto pedagógico do nosso curso de graduação em arqueologia, implantar essa disciplina dentro da graduação, para já desenvolver, a partir da graduação,
esse tipo de abordagem, né, esse tipo de perspectiva que gera um profissional extremamente eclético, que é capaz de dialogar com colegas da física, da química, da agronomia, sabe? Todas as áreas do conhecimento. Matemática, estatística. Eu Mais ou imagino menos. que seja um contexto desafiador, até porque a academia sempre fala, né, da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, mas eu acredito que quando a própria academia e nós, né, nos deparamos na prática com essa realidade, talvez nem todos saibamos exatamente como lidar, e as próprias dificuldades, né, materiais, as próprias dificuldades de comunicação podem acabar criando barreiras, né, para que aconteçam essas atividades. Em uma das atividades aqui do PPGAP, a professora Conceição Lage falou sobre os desafios, né, e como ela vai traçando esses contatos e como a organização que ela fez dentro, né, do programa de pós-graduação e de todo o trabalho dela na UFE, no Piauí, né, na Federal do Piauí, para que ela pudesse hoje realizar esse conjunto de análises, esse conjunto de atividades. Então, foi um trabalho de anos. Então, muitas vezes, nós, professores, temos esse trabalho, essa função de estar ali vivendo essa crise e plantando esse contexto que vai ser colhido daqui a anos e talvez nem seja efetivamente colhido por nós, já que é tão desafiador. A universidade fala muito sobre a interdisciplinaridade, mas na hora, no exato momento de executar, né, de efetivar essas ações, a gente acaba lidando com esses desafios, esses problemas de comunicação. Então, se a gente vai solicitar apoio a um determinado laboratório, a gente precisa fazer esses contatos, né, traçar esses contatos para que isso aconteça da melhor forma, pensando que o grupo do laboratório de física, de química, também tem as atividades próprias deles, né? Então, assim, é um trabalho de cativar, de cooperação e de conseguir ter a articulação para traçar os contatos e as parcerias para que a gente possa utilizar, né? E eu acho que é realmente muito importante para o profissional da arqueologia, para o profissional da museologia, se aproximar dessas áreas. Não que necessariamente nós passamos a fazer as análises, porque as análises são as análises específicas dos profissionais da química, da física, né? Mas que a gente possa efetivamente saber o que a gente precisa solicitar para esses profissionais, né? Quais seriam as análises específicas, e para que a gente também possa saber colher os vestígios da forma correta, para que não se percam as informações, né? E aí eu puxo a sardinha para o meu lado dos profissionais da área da conservação, né? Então, qual a importância também de que se saiba colher, de que se cuide dos contextos, que se faça a documentação e que também se pense, né, na preservação, porque também se perde muita informação na retirada dos artefatos. Mas voltando aqui para a nossa temática, né? Como você visualiza, no caso, quais seriam as potencialidades dessa arqueologia ambiental aqui dentro do nosso contexto, seja do macro, seja do micro, né? Pensar quais são essas potencialidades da arqueologia ambiental. Bom, num primeiro momento eu vejo que na sua fala você disse bastante coisa a respeito disso, que seria justamente a busca de colegas que pudessem, de alguma forma, contribuir, né, trazer algum tipo de informação a partir de análises específicas para a nossa compreensão. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que estabelecer esse diálogo. Alguns laboratórios, alguns colegas são mais afeitos, entendem mais essa praxis da interdisciplinaridade, outros já são um pouco mais reticentes. Então, a gente tem que tentar vencer barreiras. Então, a gente vai primeiro onde a gente consegue ter uma entrada. Então, eu vou lá no meu colega da física, consigo que tipos de análises físicas podem ser utilizadas no estudo para arqueologia ambiental, tais e tais. Vão me dar algumas respostas por aí. Vou no meu colega das ciências sociais e vejo nele como é que a gente pode buscar, a partir desse estudo da arqueologia ambiental, alguma coisa do aspecto social de um grupo vivente hoje, a partir de estudos que eu possa ter do passado, né, numa determinada região, numa determinada área. Como é que a gente pode atuar nisso? Será que existe alguma identidade cultural, alguma identidade social entre essas pessoas? A partir dos elementos que eu vou colher da arqueologia ambiental, como é que eu posso trabalhar isso? Aí eu vou lá no meu colega da química, vou lá no meu colega da biologia, e aí eu vejo quais as áreas que a gente pode atuar em conjunto. Então, é muito daquela coisa da gente desenvolver
uma linguagem de comunicação, você disse a palavrinha-chave aí durante sua fala, comunicação, para que a gente veja como é que pode trabalhar de forma conjunta. A partir daí, a gente consegue já alguma coisa. Aí depois a gente vai para o próximo aspecto. O que é que pode se fazer? O que é que se pode desenvolver como estudo integrado? E aí montar, evidentemente, um projeto, um programa, na realidade, seria, porque é muito vasto, você montar um programa com diversos projetos que possam, de alguma forma, confluir para esse tipo de estudo. Então, primeiramente, é buscar pessoas que façam isso. Outra coisa importantíssima é a formação. Por isso que a ideia da gente ter uma disciplina dessa forma, nos programas de pós-graduação, isso proporciona justamente o quê? O desenvolvimento do pensamento, né? Hoje, quando eu vejo uma estudante, como eu vejo lá no Prodem, uma estudante de Direito que trabalha com comunidades e diz, poxa, a partir dessa arqueologia ambiental, eu começo a perceber como é que é a atuação dessas pessoas no ambiente. Quando eu vejo outra também, estudante que trabalha com áreas de proteção, e como é que a legislação atua nessas áreas de proteção. E eu vejo que a arqueologia ambiental pode trazer para ela informações e que grupos que viveram naquela área, onde hoje é uma área de preservação, como que a gente pode, de alguma forma, atuar para manter a proteção dessa área, uma vez que, ou seja, aperfeiçoando a legislação para isso. Olha, já estou atuando em outra área. Já na arquitetura, questão da urbanização de um determinado espaço. Como é que isso ocorreu? De que forma? Como é que a gente pode buscar isso de uma forma harmônica? Propor um projeto de urbanização harmônica. A arqueologia ambiental pode me trazer informação sobre isso. Então, veja como eu tenho diversas áreas em que eu posso atuar, né, com as pessoas, os colegas da geografia humana, da geografia física, com os colegas da sociologia, com os colegas da psicologia, porque isso também entra dentro de todo um aspecto de meio ambiente, de bem-estar psicológico, né? Eu tenho uma colega, inclusive, do Prodem, que trabalha psicologia ambiental, então é uma coisa muito interessante de se poder trabalhar, né? Dentro da própria arqueologia, isso também é possível de se desenvolver, porque a arqueologia é interdisciplinar. Dentro da museologia, porque tem toda essa parte, como você falou, da conservação, da documentação, isso é fundamental para que eu tenha uma base sólida para desenvolver um projeto de arqueologia ambiental. Veja como ninguém trabalha só, né? E depende de todos, e que todos falem a mesma língua. Então, eu consigo dialogar com o meu colega da física, quando ele me apresenta lá um gráfico a partir dos dados que a gente coletou e que ele processou, né, eu consigo entender aquele gráfico porque a gente fala a mesma língua. E ele vai entender o porquê daquele gráfico, não só no sentido matemático da coisa, mas o significado daquilo ali a partir do que eu coletei e que aquilo ali pode gerar como informação para um projeto futuro. Então, veja que a coisa não para. Né? Por isso que a gente tem que ter formação de pessoas para que outros sigam, né? Como a gente diz, passar o bastão, porque é impossível você concluir por completo, né, um projeto de arqueologia ambiental se não tiver um staff, né, várias pessoas trabalhando em prol dessa área. Né? Então, a perspectiva ela é enorme, o potencial é fantástico. O problema todo eu vejo no Brasil, tirando a parte técnica e econômica, né, equipamentos, laboratórios, eu ainda acho que é a mentalidade. A gente exercer, de fato, essa tal interdisciplinaridade. Não ficar apenas no discurso, mas partir para uma prática, né, no diálogo com os colegas das diversas áreas. Né? Alguns vão ter uma receptividade maior, outros não, mas a gente vai tentando fazer. Né? Sim, eu reconheço esse desafio, é realmente imenso, né? Esse desafio desses contatos, dessa comunicação e cativar esse colega para que participe dessa atividade. Mas eu acho que vale a pena tentar, vale a pena sempre bater nessa tecla para que a gente possa conseguir desenvolver esse trabalho, né? É interessantíssima a área da arqueologia ambiental. Eu não conhecia, eu fiquei extremamente encantada através também das suas falas, né? Principalmente sobre essa questão do social, de como essa arqueologia ambiental, isso para toda a arqueologia, né? O como ela pode contribuir para que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, né? Sobre a questão da psicologia, a saúde, né? A etnobotânica e todas essas áreas relacionadas que a arqueologia pode trazer de informações para a gente, né? Então, assim, professor, sobre formação na área,
específica? Existe algum tipo de formação específica no Brasil ou no mundo? Ou essa formação se daria através de componentes específicos dentro dos programas de graduação ou pós-graduação? Como se dá isso? Ou seria um profissional interessado da área que iria construir esse viés, né, ao longo da sua trajetória profissional? Existe algum tipo de formação específica na área aqui no Brasil ou no mundo? Eu diria que, assim, o específico que vai te levar para o genérico, no sentido contrário da coisa. Tipo, você pode ser de uma área que, teoricamente, não teria relação direta, né? Vou citar um caso aqui, a matemática, por exemplo. Né? Um matemático que quer trabalhar com arqueologia ambiental, parece muito incomum. Porém, ele tem um papel fundamental, por exemplo, se eu for trabalhar com a parte de modelização, né? Criação de modelos a partir de processamento de informações que vão me dar uma projeção de como é que eu posso atuar, né, mais à frente. Né? Uma proposta, como eu falei no caso da urbanização. Né? Então, o que essa pessoa pode trabalhar na arqueologia ambiental? Claro que na formação em arqueologia ambiental, que no Brasil eu não conheço outros cursos de pós-graduação que tenham essa disciplina especificamente, a não ser o nosso, né, tanto no PROARC, né, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, como o programa do PRODEMA, pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, que a gente está introduzindo. Eu comecei no ano passado, né, eu ingressei no programa ano passado e já vim com essa proposta, fui muito bem recebido, porque no PRODEMA eu tenho colegas de diversas áreas, da filosofia, da química, da geografia, da psicologia, como eu falei, e de repente a gente consegue falar muito bem, dialogar muito bem da agronomia, e a gente consegue dialogar muito bem nisso aí, né? Dentro da própria arqueologia não tem tantos problemas, porque a base da coisa é justamente o estudo dos vestígios, então tem tudo a ver com arqueologia. Então, a formação específica, eu não diria. A nível de graduação, eu desconheço no Brasil. Se tiver, realmente eu não conhecia. Eu acredito que seja algo que a gente pode pensar no futuro, de repente desenvolver. Pelo que eu entendo, a coisa ainda está dentro da pós-graduação. Eu vou tentar implantar como disciplina na graduação na próxima reformulação do projeto pedagógico. É uma proposta, né? Mas na pós-graduação ela já existe. Então, seria o candidato, né, a pessoa que gostaria de trabalhar nessa área e que, claro, a gente trabalharia um projeto no qual ele pudesse desenvolver e aí ele ingressaria num desses programas de pós-graduação para ter a sua formação. Isso num primeiro momento. Mas isso não impede que a gente possa pensar num programa de fato que venha a ser trabalhado a nível nacional, eu digo internacional porque a gente realmente tem sempre contato com os colegas de fora, e da gente poder desenvolver isso a nível acadêmico dentro do Brasil. Seria uma proposta, eu pensaria. E aí a gente poderia pensar em algo interdisciplinar, né, com colegas, inclusive, de várias instituições, trabalhando em rede. O próprio PRODEMA, eu tenho aprendido muito no PRODEMA. O doutorado é em rede. Então, você trabalha 7 estados no Nordeste do Brasil de forma equitativa, todos trabalhando no mesmo nível acadêmico, em rede. Então, isso é possível. É mais econômico, inclusive, e do ponto de vista de troca de informação é muito interessante. E a partir do momento que você faz parte da rede, então os laboratórios de uma determinada instituição, ele tá disponível para esse tipo de estudo. Né? Então, lá no Rio Grande do Norte, um laboratório pode desenvolver um tipo de análise que eu não desenvolvo aqui em Sergipe, ou nem você aí na Bahia. De repente, a gente pode recorrer a ele, porque ele faz parte da rede. Né? Então, a gente consegue dialogar. Essa seria uma possibilidade. Criar redes e, a partir dessas redes, a gente montar uma estrutura acadêmica. Isso é possível, mas eu vejo isso como médio e longo prazo devido às nossas condições, porque primeiro tem que mudar a mentalidade. Né? Primeiro tem que colocar na cabeça das pessoas que isso é possível, isso é viável. E a partir daí desenvolver. Né? Então, formação específica, eu não diria que está aberto a qualquer tipo de formação. Até uma pessoa na área de linguística pode trabalhar, por que não? Né? Desde que ele tenha um projeto que seja coerente com essa questão, né? A comunicabilidade, né? Como eu vou estudar os símbolos, os signos, isso é uma forma de comunicação também. Então, uma pessoa na área de linguística, por exemplo, poderia atuar na arqueologia ambiental. Ela teria um segmento dentro da arqueologia ambiental, mas ela não conseguiria desenvolver isso sozinha, seria só um segmento. Ela necessitaria do suporte de outros colegas para poder subsidiar ainda mais o trabalho dela. Então, dentro daquele contexto do humano no ambiente, em um determinado recorte
cronológico, a parte de comunicação seria o foco, né? O segmento comunicação, mas ele está dentro de um grande contexto, que é o contexto do ambiental. Eu procuro evitar um pouco o rótulo arqueologia ambiental, arqueologia, e dá a impressão que você parece que resolve tudo com ela, não é bem assim. Mas é porque ela está presente dentro de tudo, né? Aqui dentro do ambiente que eu estou, no meu escritório aqui, eu posso fazer um trabalho de arqueologia ambiental a partir dos materiais que eu tenho aqui, do posicionamento, a importância, a minha relação com eles, isso é, de alguma forma, arqueologia ambiental. Entende? Então, depende, né, de como você trabalha, tanto do ponto de vista cronológico quanto do ponto de vista espacial, né, que são duas variáveis importantíssimas para a arqueologia e que também são muito úteis para outras áreas. Eu vou te dar só um exemplo para finalizar essa minha fala, nesse momento, em relação a um estudo de uma estudante que ela desenvolve um trabalho com comunidade e sobre a questão da saúde da mulher. E num desses artigos que a gente trabalha na arqueologia ambiental, ela viu alguma coisa a respeito de determinados fungos patológicos. E aí ela me perguntou, professor, é possível desenvolver um trabalho a partir do ambiente que essas pessoas vivem, relacionando a questão da presença desse fungo e de como esse fungo pode influenciar o estado de saúde, sobretudo dessas mulheres? Eu fiz uma consulta a um colega micologista da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Carlos Guaraná, que é muito amigo meu, e aí ele me disse, olha, depende do viés que ela for utilizar. Se ela for querer caracterizar e classificar os fungos, ela vai enlouquecer, porque fungo está em todo canto. Agora, se ela for fazer uma relação da saúde do indivíduo e o fungo, aí já é outra coisa. Porque normalmente determinados fungos, aí é onde entra a parte interessante para ela, determinados fungos eles podem, de alguma forma, promover um quadro patológico a partir do momento que o indivíduo carece de dois fatores, higiene e alimentação deficiente. Aí foi justamente quando eu falei isso para ela, ela disse, já sei o que é que acontece. A incidência é muito grande da falta de higiene e de uma alimentação extremamente desordenada dessas pessoas que estão ali, professor. Já me deu a resposta. Maravilha. Olha como a arqueologia ambiental te trouxe uma reflexão e, a partir dessa reflexão, você tem uma aplicabilidade no seu projeto de dissertação. Então, é muito interessante nesse sentido, né? Dependendo do viés, ela tem uma aplicação direta ou até indireta. Então, depende de como é que você consegue trabalhar esses elementos, né? Perfeito, interessantíssimo, professor, esses links. Nós temos já 40 minutos, né, de live. Eu vou verificar se tem algum tipo de pergunta, alguma questão do público. E se não tiver, a gente vai caminhar para 5 minutos de finalização, para suas considerações finais, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá bom. Nós não temos perguntas aqui. Então, professor, você tem 5 minutos para fazer suas considerações finais, para fazer sua fala. Se você quiser abordar também alguma questão que não foi tratada até aqui, sinta-se à vontade. Bom, reiterar os agradecimentos, né, pelo espaço de poder conversar com vocês a respeito disso e apenas deixar uma mensagem para as pessoas que estão presentes aqui acompanhando, isso é muito bom, de que a arqueologia ambiental ela é uma área extremamente promissora, apesar dos problemas, abre-se um espaço muito grande para essa questão da interdisciplinaridade que a gente falou muito bem, e também um espaço de você poder desenvolver parte disso fora do país, através de intercâmbio, através de convênios, né, interinstitucionais, nos quais muitos, tanto professores, colegas professores, como estudantes, poderão, de alguma forma, se desenvolver, né, desenvolver seus conhecimentos nessa área. Então, ela tem uma aplicabilidade muito grande em diversas áreas do conhecimento. É só uma questão da gente começar a entender esses conceitos, a fazer uso desses conceitos, né, e, de alguma forma, promover algum tipo de mudança a partir dos estudos que a gente desenvolve. Então, essa seria a mensagem, né? E a nossa proposta de desenvolver cada vez mais isso dentro de um país, continente, com tanta potencialidade e riqueza humana, cultural, natural, social, tanta diversidade. Então, essa diversidade é a nossa riqueza. A gente tem que saber fazer uso dela.
não no sentido monetário, mas no sentido de conhecimento, né, a nível social, evidentemente, e a nível pessoal também, porque é muito enriquecedor. A gente, nas discussões que eu faço com os estudantes durante nossas aulas, são discussões preciosíssimas, porque a gente aprende a ser um pouco mais cidadão a partir dessa área do conhecimento. Essa seria essa mensagem, tá? Perfeito, professor. A área da arqueologia ambiental, eu tenho visto aqui os comentários, parabéns à PPGAP e ao professor Albérico, à professora Viviane, pela excelente live. É um tema que me deixou muito curiosa, deixou a todos, né? Acredito que a todos aqui, as pessoas estão elogiando, nos deixou muito curiosa e enche o nosso coração de esperança e de curiosidade, né? Já que existe uma imensidão de possibilidades de práticas, então não fica só restrito ao trabalho do arqueólogo, ao trabalho do museólogo, ao trabalho do historiador, mas isso pode se estender ao trabalho de vários outros profissionais, né? E traz essa questão desse conteúdo, dessa percepção e desse papel mesmo de cidadão, como você traz. Então, professor, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, eu agradeço a sua participação mais uma vez, a sua contribuição valiosíssima, tá? Enchendo o nosso coração de curiosidade e de empolgação sobre a área da arqueologia e que nós possamos estar sempre, né, em comunicação, como a gente já trocou figurinhas, precisamos falar sobre as contribuições, né? Estou desenvolvendo um trabalho sobre preservação de sítios, então acredito que também tem um diálogo muito interessante com a área da arqueologia ambiental e eu agradeço, tá? Mais uma vez a sua participação, professor. Obrigado, Viviane. Foi um prazer grande estar aqui com você e agradecer aos meus colegas mais uma vez do programa e o trabalho fantástico que vocês têm feito, possibilitando a gente conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. Então, vamos transformar essas perspectivas e curiosidades, né, em algo concreto, em projetos, mudar um pouquinho a coisa, né? Fazer com que, de fato, a gente consiga exercer essa potencialidade a partir de projetos e de educação, sobretudo, que é o que a gente precisa, né? O que o nosso país precisa, né? Educação, o sentido de cidadania, no sentido amplo de sociedade, isso a gente precisa, e essa área do conhecimento traz esse tipo de reflexão também. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada, professor. Também estamos à disposição, tá? Vou desconectar aqui. Valeu, querido. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Então, pessoal, informamos, né, que o PPGAP tem um canal no YouTube, então vocês podem ir lá, PPGAP, começar a nos seguir e vocês podem acompanhar também, a live vai ficar salva, vocês podem estar acompanhando aqui pelo Instagram e também pelo PPGAP e eu agradeço, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, eu agradeço a participação de todos os nossos alunos da graduação em Museologia, da pós-graduação em Arqueologia, todas as pessoas que vieram assistir a live. E peço que vocês fiquem ligados que toda terça-feira, às 10 da manhã, nós teremos sempre uma live, a live patrimonial, e estaremos sempre divulgando, né, logo depois de hoje. A partir de amanhã, sexta-feira, vocês estarão sabendo qual será a próxima live. Então, acompanhem as nossas redes sociais, nos sigam e mantenham-se informados. Muito obrigada pela participação de todos. Até!